Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10. E o nosso tema é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E aí, nessa lição, nós vamos falar acerca do dízimo, irmãos. De novo, mais uma lição. Nós vamos falar e abordar acerca do dízimo. Irmãos, o dízimo, você não está dando o dízimo, você está devolvendo o dízimo. Você está devolvendo aquilo que Deus te deu. Irmãos, nós não somos nada, não somos donos de nada. Ah, mas eu tenho dinheiro. Que dinheiro? Você não tem nada, tudo é de Deus. A matéria-prima que existe na humanidade é de Deus. As árvores são de Deus, foi Deus que criou. O papel foi Deus que criou. Aquilo que faz com que a moeda venha a existir, a matéria-prima foi Deus que criou. Aquilo que faz com que as células de papel venham a existir, foi Deus que criou. Aquilo que é os mecanismos de moedas tecnológicas ou criptomoedas, foi Deus que criou, porque Deus criou o mecanismo, Deus criou aquilo que faz os fios, Deus criou aquilo que faz com que isso venha a existir. Ou seja, o que a gente dá para Deus mesmo? Nada, irmãos. Nós estamos devolvendo aquilo que Deus já nos deu. É apenas uma devolução da nossa parte quando nós entregamos o dízimo na casa do tesouro. E também a oferta. Quando a gente está sendo um ofertante, a gente não está sendo generoso com a obra de Deus. Não, meus irmãos. A gente só é generoso com aquilo que a gente tem. O que a gente tem? Nada. Então nós estamos tomando a atitude de devolver para Deus aquilo que Deus já nos deu. Amém? Então aqui no nosso textual, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Irmão, quem falou para Abraão que ele tinha que dar o dízimo de alguma coisa? Quem falou para Abraão? Algum mandamento existia que Abraão tinha que dar o dízimo? Algum mandamento, algum escrito existia? Olha, você tem que dar o dízimo. Não. Então nós vemos a obediência de Abraão sem alguém dizer a ele que ele tinha que dar o dízimo. Então Abraão deu o dízimo, ali do momento do despojo de guerra ali, deu o dízimo para Melquisedeque. Então veja, meus irmãos, hoje o pastor tem que falar, tem que explicar, tem que dizer do dízimo, fundamento bíblico, teológico. E nós vemos o Abraão que fez isso sem ninguém mandar. Simplesmente ele deu, ele devolveu no caso. Verdade prática, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas, ou seja, dispensadas a nós. Então veja que tudo aquilo é um privilégio quando nós podemos dar o dízimo na igreja. Dízimo é 10%, dízimos não é 9%, dízimo não é 8%, dízimo não é 9,8%, não, dízimo é 10%. E se você está dando 11, 12%, acima dessa porcentagem dos 10% é oferta. Então o dízimo é um privilégio nós darmos. Porque a pessoa, quando recebe uma determinada quantidade, ela dá o dízimo de bom grado. Mas se ela duplicar, quadruplicar o seu salário, a pessoa vai pensar melhor se vai dar o dízimo ou não. E é muito dinheiro. Quando a pessoa recebia pouco, dava o dízimo do pouco. Né? E às vezes tem uns que não dão o dízimo do pouco. Fala, não, mas não dá, porque meu salário é pouco. Irmão, dá o dízimo. Você não está dando, você está devolvendo o dízimo. Então vamos lá. Então aqui em Gênesis, nossa leitura bíblica em classe, em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20, nós vemos aqui que Abraão saiu e guerreou contra aqueles exércitos que capturaram Ló, que foi aquela luta, e ele venceu, e claro, muitos dispositivos de guerra ele conseguiu, mas aí ele vê Melquisedeque, o sacerdote ali de Salém, e ele vê alguém superior, ou seja, ele devolve aquilo que ele foi agraciado por Deus. Então ele devolve. Ali coloca Melquisedeque como um símbolo de Cristo, como superioridade, como um sacerdote. Então perceba que Abraão ele faz isso espontaneamente. O dízimo, nós entregarmos o dízimo, tem que ser espontâneo da nossa parte. Tem que ser um ato de gratidão, não como um ato de obrigação. E aqui na nossa introdução, nessa lição, abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Então a pessoa acha
que dá o dízimo na igreja, que dá o dízimo na casa do tesouro, é para o pastor ser melhor bem de vida. Esse pastor é um preguiçoso, não trabalha e só fica só com o dízimo meu e dos irmãos, e anda de carro novo, e eu tô aqui ralando. Não é assim que muitos pensam? Mas tá errado, irmãos. Você quer estar no lugar do pastor, lidar com pessoas, lidar, preparar estudo bíblico, orar, jejuar. Todos nós temos que estudar, orar e jejuar. Mas lidar com pessoas diretamente é difícil, irmãos. As pessoas, o ser humano é difícil. Vê se você, às vezes, não tem problema dentro da sua casa, com seus pais, ou quem mora com o pai, ou com a sua esposa, com os seus filhos. Porque são pessoas. Então imagine o problemão que o pastor tem. Tem que ficar indo ali, vindo aqui, é um irmão que pede, às vezes é 3 horas da manhã, alguém tá ligando, o pastor me socorre, não sei o quê, o ministério. Claro, eu tô falando do pastor verdadeiro, mas tô falando de picareta. Tô falando do homem de Deus verdadeiro, que usa tudo aquilo que é o dízimo de forma honesta. Eu não vou entrar na questão da forma da desonestidade de alguns. Eu estou colocando um homem honesto, um homem fiel a Deus, que pratica a obra de Deus, que faz a obra de Deus, que usa os recursos que dão destinado à igreja, claro, para que a estrutura da igreja venha estar melhor para as pessoas, para os irmãos, que o ministério venha transferir isso para outras igrejas, para que também possam ser assistidas, para missionários que possam ser visitados. Então, e também, claro, o pastor para ele ter uma condição de vida melhor. Então perceba que tudo isso que tem acontecendo hoje tem uma deturpação acerca do dízimo. E aqui no tópico 1, conhecendo o evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moeda de troca. E aí, meus irmãos, que vem a questão da picaretagem, como muitos fazem. Porque, infelizmente, o brasileiro não, acho que nacionalidades, o desejo desenfreado de ficar rico. Muitas pessoas têm isso. E de que forma que as pessoas fazem? A barganha, eu dou 10 para receber 1.000. A pessoa acha que está dando dízimo, vai receber 50 vezes mais. Está errado, irmãos. Se Deus quiser abençoar essa pessoa, Ele abençoa. O dízimo é a nossa fidelidade, é a nossa obediência com Deus. A oferta é a nossa gratidão para Deus, também como o dízimo. Mas perceba que as pessoas têm feito barganha. Eu vou dar para receber. Nós temos que dar sem esperar nada em troca, mas fazer por amor, entregar por amor a Cristo, aquele que já nos deu, aquele que já nos concedeu essa oportunidade de dizimar na sua casa. Aqui na parte 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas, né? Outro efeito colateral do evangelho, da barganha, está no fato de que ela é legalista, ou seja, eu vou fazer como um merecimento. O que é o legalismo? Ele faz achando que merece alguma coisa. O que os fariseus eram tidos como legalistas? Porque eles faziam todas aquelas coisas e achavam que eram merecedores. Então veja que muitos são dizimistas, são ofertantes na igreja, na casa do Senhor, achando que merece pelo fato do seu dízimo. Irmãos, nós temos que ser gratos por aquilo que Deus já nos deu. Não, se eu dou o dízimo no caso do real, né? Se eu dou o dízimo de 5.000 reais, então Deus tem que continuar me abençoando muito mais do que aquele irmão que dá só 500, que dá só 200 reais de dízimo. Deus não vê a quantidade do valor monetário, Deus vê a qualidade do dízimo. Porque aquele que pode dar 5.000 reais, ele não está dando, às vezes, 10% do valor do dízimo. Ele não está dando com a motivação certa. Então perceba que aquele que está dando 200, às vezes é muito mais abençoado do que aquele. Porque a pessoa, infelizmente, meus irmãos, as pessoas acham que o abençoado é aquele que é bilionário, é aquele que tem um carro zero, é aquele que tem um bom emprego, é aquele que viaja toda semana ou todo mês, que tem uma vida abastada, tem uma casa boa. Não, meus irmãos. O abençoado é ter paz e ser grato por aquilo que Deus já deu. Então, aqui no tópico 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Então, aí alguns vão dizer, mas era uma prática da lei, nós estamos na época da parte da graça. O dízimo, meus irmãos, é algo adotado pela igreja para organizar acerca dos valores que entram. Nem todas as igrejas. Se você for numa igreja, numa congregação cristã do Brasil, eles não têm a prática do dízimo, têm a questão da oferta. Mas eles ofertam muito. Mas para ficar de uma forma mais organizada, que o dízimo não foi abolido, foi a igreja, vamos dizer assim, a igreja reconhece o dízimo como uma forma de arrecadar para o sustento da igreja. Assim como acontecia da igreja e dos irmãos
que vivem da obra, assim como acontecia na época do sacerdote. E aqui na parte 2, o dízimo como uma contribuição imposta, né? Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. Então a pessoa acha que é obrigada a dizimar. E muitas vezes dizima só para ser abençoado. Ou seja, é uma barganha, é uma troca, como nós já falamos. A pessoa tem que... É interessante ela dar o dízimo, é necessário ela dar o dízimo como uma forma de gratidão. Nós, quando nós cumprimos a lei, quando nós cumprimos o mandamento, estamos felizes, estamos sendo obedientes à lei. Estamos fazendo aquilo que é da vontade de Deus nós fazermos. Mas nós temos que fazer isso por amor, com devoção, com gratidão a Deus. E aqui no tópico 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é Criador e o provedor de tudo. Deus que provê para nós o nosso sustento. É Deus que dá. E aí a pessoa se acha na arrogância, na petulância de achar que está dando alguma coisa para Deus. Como eu mencionei no começo, o que é nosso? Nada. Nada, tudo é emprestado. É verdadeiramente seu? Vamos lá, o que você tem é seu? Ah, é meu. Então tá bom, quando você morrer você vai levar alguma coisa? Não, então não é seu. É emprestado, a gente tem como nosso, claro, como uma prática comum, como um linguajar comum. Olha, eu comprei, eu adquiri. Mas se a gente for olhando as entrelinhas, não é nada nosso, irmão. Porque quando a gente for embora desse mundo, a gente não leva nada. Então, se a gente não leva nada, não tem nada nosso aqui. Tudo daqui e vai ficar aqui. Tudo é do mundo e vai ficar aqui no mundo. O mundo no sentido materialista, no sentido do material, no sentido da casa, do carro, dos bens materiais. Tudo é do mundo, vai ficar aqui. É Deus que nos dá a oportunidade de usufruirmos disso e a gente se acha no direito de ser egoístas e arrogantes a tal ponto de não querer ser grato a Deus, de não querer devolver para Deus. Ou muitos às vezes se acham arrogante porque está dando para Deus. Ó, Deus, eu estou dando muito, então eu tenho que receber muito. E aí de novo vem aquela mentalidade da barganha. Quem somos nós, meus irmãos? Nada. Não somos nada. O que nós temos que entender é que nada daqui é nosso. E aqui, na parte 2, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Então, tudo aquilo que é colocado para nós, é para nós administrarmos da melhor maneira possível. E o dízimo, ele faz uma coisa muito boa, que poucos falam disso, eu nunca vi ninguém falando. O dízimo nos ajuda a nós administrarmos da melhor maneira possível as nossas finanças. É claro, tem muito dizimista que é inconsequente, mas normalmente o dizimista, ele administra muito bem as suas finanças. Ele administra da melhor maneira possível as suas finanças. Ele faz uma administração excelente às suas finanças. E aí cai naquela questão que é por isso que não falta, porque ele sabe administrar. Não que não passa dificuldades, porque todos nós, desculpa irmãos, perdão, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por intempéries e situações na vida. Mas o dizimista, ele sabe ter uma reserva, ele não é um inconsequente, um gastador. Não, mas ele é uma pessoa responsável com aquela finança ao qual Deus o concedeu para que ele possa administrar. Então o dízimo não é só bem, não é só abrir as janelas dos céus e que vai, não. É também, isso também faz parte. Nós temos que entender que essas janelas dos céus que são abertas, não é só ter um acúmulo de riquezas, não, é saber administrar aquilo que Deus nos concede. Amém? E a nossa conclusão. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica, como tal deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos guardar isso. Nós estamos devolvendo, não damos nada para Deus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.